Humanização. Vamos falar sobre esse tema tão importante para o profissional, seja ele do ramo que for, da saúde, administrativo, da engenharia, enfim, onde quer que você atue profissionalmente, este tema é extremamente importante para que você se transforme num profissional completo, ser um profissional humanizado, ou melhor, ser um profissional que trabalhe com a empatia. O que é empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro, a capacidade de se conectar com o outro e entender a dor e a necessidade do outro. Ou seja, qualquer profissional que atue, ele precisa entender qual a necessidade do outro. E se ele não tiver desenvolvido a empatia e se transformar num profissional humanizado, como ele vai entender essa necessidade? Como ele vai conseguir se conectar com o seu cliente? Isso dentro de um hospital, em um leito, isso dentro de uma clínica, de um consultório odontológico. Você precisa ser humanizado, sentir o seu cliente, o seu paciente. Quando você se transforma num profissional humanizado, você não se preocupa só com você, você se preocupa também com o seu cliente e paciente e se preocupa de uma maneira acolhedora, de uma maneira que demonstre essa preocupação. E quando você demonstra para o seu paciente ou cliente que você se preocupa com ele, com o bem-estar dele e muito além, com a satisfação dele, você começa a se transformar num profissional humanizado. Você começa a praticar a empatia dentro do seu local de trabalho. E aí você se torna diferenciado. Então comece a prática da humanização. Como eu começo isso? Além da empatia, sabendo ouvir. Eu só posso me transformar num ser humano empático quando eu aprendo a ouvir ao outro, antes de falar, antes de julgar. Nós, seres humanos, nós temos uma prática muito feia de julgar ao outro sem sequer conhecer a sua história, entender o seu momento. Então, a prática do ouvir é fundamental para que você possa trabalhar com empatia e se transformar num profissional humanizado. Então, antes de julgar, antes de falar de alguém, ouça, escute, sinta aquela pessoa e procure não julgar. Nós nunca saberemos o tamanho da dor do outro e nós nunca poderemos menosprezar a dor do outro. Ah, é uma dor pequenininha. O pequenininho para você pode ser gigante para o outro. Então não tente mensurar a dor do outro, a vida do outro, a história do outro. Você nunca terá acesso a detalhes da vida de ninguém. Então, escute, trabalhe a empatia, que é o que? Se colocar no lugar do outro e se torne um profissional humanizado. Aí sim, você se tornará um profissional completo para o mercado de trabalho.